Querido Deus e amado Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais uma semana que iniciou, por mais uma live, Pai, por mais uma semana de devocional para a honra e glória do teu santo nome. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada porque até aqui o Senhor tem falado conosco. Obrigada porque até aqui o Senhor, ó Pai, tem respondido, Senhor, os teus filhos. O Senhor tem direcionado todas as coisas. O Senhor tem trago, Pai, libertação. O Senhor tem trago cura. O Senhor tem trago entendimento da tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor disponibilize sobre eles agora, Pai, em nome de Jesus, uma armadura qualificada para este novo tempo que se iniciamos agora, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que os teus anjos começam a se posicionar, papai, ao redor de cada homem e cada mulher. Que o Senhor comece a transformar, meu amigo Espírito Santo, o ambiente do qual eles estão. Pai, aonde está porventura, papai, com opressão, que em nome de Jesus a paz do El Shaddai recaia sobre eles. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua glória, Senhor, a tua glória resplandecerá, Senhor, em nome de Jesus, sobre este lar, sobre este trabalho, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida. Eu entrego, Senhor, o controle da minha vida mais uma vez nas tuas mãos. Eu entrego o domínio desta live nas tuas mãos, Espírito Santo. Declaro que o Senhor é o pastor presidente, declaro que o Senhor é quem vai comandar todas as coisas, e eu declaro, Senhor, que o Senhor é quem tem plena autoridade, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, e sobre esta live. Ó Espírito Santo, vai aumentando, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença sobre nós. Cantarabassomenerrai. Pai, derrama sobre nós, em nome de Jesus, o espírito da sabedoria, Pai. Toca, Senhor, em nome de Jesus, no nosso intelecto, prepara a nossa mente. Pai, os nossos corações estão ansiosos para aquilo que o Senhor irá dizer, Pai. Prepara como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. Eu selo, Senhor, nas regiões celestiais os umbrais desta live. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que é amarrado todo principado, toda potestade, todo dominador local, Pai, que queira interferir, Senhor, nesta live. Estão amarrados e amordaçados com cordas de fogo, Pai. Em nome de Jesus, aprisionamos agora no mundo espiritual todos os espíritos malignos que queiram trazer contenda, que queiram trazer, Senhor, calúnia, difamação, que queiram, Senhor, trazer, papai, a falta de foco, Pai, a falta de interesse pela tua palavra. E eu peço que o doce amigo Espírito Santo de Deus venha com o teu fogo, Pai, com o fogo do avivamento, Senhor, sobre essas vidas e sobre esta live. Traz o entendimento, Senhor. Nos revela o que está por trás da letra, Pai. Traz o espírito da revelação da palavra, Adonai. Em nome de Jesus, revela, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, a tua escritura, para que elas sejam escritas não agora em tábuas de pedra, mas nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração e exaltação seja dada a Deus. Glória a Deus. Bom dia, Anne, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Lu, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Suelen. Gente, tá frio, muito frio. E tá falando que vai fazer mais frio ainda. A partir de quinta-feira, aqui onde eu moro, vai ficar bem frio, amém? Então, em nome de Jesus, uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, doem agasalhos, amém? Doem, façam doação, porque se o frio que tá falando que vai vir mesmo, os moradores de rua, eles não vão suportar, amém? Então, doem agasalhos, doem alimentos, amém? O que vocês puderem doar, doem, porque eles necessitam. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fazemos o nosso devocional todos os dias às 7h45. Bom dia, Catson, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Às 7h45 de segunda a sexta. E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. E hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 33 e capítulo 34. Amém? E aí nós encerramos o livro de Deuteronômio para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá? Deuteronômio capítulo 33 diz assim: Moisés abençoa o povo de Deus. Moisés, homem de Deus, antes de morrer, transmitiu esta bênção ao povo de Israel. Assim proclamou Moisés: O Eterno veio do Sinai e lhes alvoreceu desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e chegou com uma parte das dezenas de milhares de anjos da santidade, desde o sul até as encostas de suas montanhas.
Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão sob a tua proteção. Eles se prostram a teus pés e aprendem as tuas palavras. A Torá, a lei que Moisés nos comunicou, é uma herança para a congregação de Jacó. E Yahvé foi rei em Ieresrum, Israel. Sempre que se congregarem as cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, ainda que sejam poucos os seus homens. E afirmou a Judá esta palavra de bênção. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá e traze-o de volta da guerra para o âmago do seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele, e sê tu todo o auxílio contra os inimigos. E esta bênção declarou a Levi: aos teus Urim e os teus Tumim, ó Eterno, sejam para os teus servos que escolhestes e favorecestes, pois tu o pusestes à prova em Massá, provação, para com quem contendeste nas águas de Meribá, rebelião. Levi afirmou em relação do seu pai e sua mãe: não vos conheço, sois idólatras. E não reconheceu a seus irmãos e não concedeu com os filhos que preferiram a idolatria, porém, sobre guardar a tua palavra e observar a tua aliança. Portanto, os levitas são merecedores de ensinar os teus juízos a Jacó e a tua Torá, a lei de Israel. Eles te oferecem o melhor incenso e holocaustos perfeito ao teu altar. Abençoa, ó Senhor, todos os esforços da tribo de Levi e faze com que ele seja cada vez mais forte, que todas as obras de suas mãos sejam agradáveis a ti, e fere os ombros dos que se levantam contra os levitas para os afligirem, a fim de que nunca mais se levantem, seja quem forem. E sobre Benjamim derramou sua bênção, declarando: ó amado de Yahvé, habitará seguro com ele, todo dia o Eterno protegerá, e Benjamim descansará nos seus braços paternos. De José afirmou: bendita seja a tua terra, com o que há de mais excelente, o orvalho que vem dos céus e as águas puras das profundezas. Com os bons frutos que o sol amadurece, o melhor que a lua e as suas estações passam dar. Com as colheitas mais abundantes dos montes antigos e com a generosidade dos outeiros eternos. Com os frutos excelentes da terra e a plenitude e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que todas essas bênçãos venham sobre a cabeça de José, sobre o fronte do escolhido entre seus irmãos. Ele tem a força e a galardia do primogênito de um touro. Seus sinais de glória são como os chifres poderosos de um boi selvagem, com as quais ferirá as nações pagãs, até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são as milhares de Manassés. E enquanto a Zebulon assegurou: alegra-te, Zebulon, nas tuas viagens marítimas, e tu, Issacar, em tuas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios legítimos. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. Em relação a Gade, declarou: bem-aventurado aquele que coopera na ampliação dos domínios de Gade, porquanto fica à espreita como uma leoa, e quando ataca despedaça o braço e também a cabeça de sua presa. Escolheu para si a melhor parte, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade de Yahvé e os seus decretos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão, que vem saltando desde Bazã. Quanto a Naphtali, determinou: Naphtali tem fartura da graça e dos benefícios do Senhor, e está repleto de suas bênçãos. Seus bens se estendem para o sul, em direção ao mar. Com relação a Asser, afirmou: bem-aventurado seja Asser, e entre os filhos de Jacó, agrade a teus irmãos e banhe em azeite puro os seus pés. Sejam de ferro e bronze as trancas de suas portas, e permaneça a tua força e paz com os teus muitos dias. Não existe ninguém como Deus de Israel, que cavalga majestoso os céus para cooperar com ele e monta garboso sobre as nuvens do seu reino. O Deus eterno é o teu refúgio, e para sustentá-lo estão os braços do Senhor. Ele expulsará todos os adversários da tua presença, determinando: destrua-os. Somente Israel viverá para sempre seguro e em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra que produz trigo e vinho novo, e onde o orvalho rega o chão. Como tu és bem-aventurado, ó Israel,
Como és tu, ó povo, cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão misericórdia, e tu tomarás as suas terras. Amém? Povo de Deus, deixa eu falar aqui algumas coisas que o Espírito Santo trouxe. Primeira, a gente viu aqui que Moisés abençoa o povo de Deus. O que é essas bênçãos? Essas bênçãos foram as bênçãos que foram liberadas sobre cada tribo. Existiam 12 tribos ali naquele tempo, amém? As 12 tribos filhos de Jacó, as 12 tribos saídas de Israel. Bom dia, Fabiana. Dessas 12 tribos, o que aconteceu? Deus liberou bênçãos específicas para cada uma delas, como a gente acabou de ler. Aí eu quero dizer aquilo lá. Michele, às vezes a pessoa pega e fala assim: eu ainda não recebi, eu não tenho bênção, eu não tenho promessa, Deus nunca falou nada comigo. Isso daqui mostra que todos nós, essa passagem mostra aqui que todos nós temos uma bênção. Às vezes o Senhor não falou para você algo específico ao teu coração. Às vezes o Senhor não falou para você algo específico direcionado para você, mas eu quero que você entenda uma coisa. No mundo do qual nós vivíamos antes, no mundo das trevas, existe uma coisa, o quê? O zodíaco, né? Que fala assim, fulano nasceu no mês de novembro, é de escorpião, fulano nasceu no mês não sei do que lá, é de aquário, é não sei o que, é não sei o que, não sei o que. O que é isso? O que é esse zodíaco? Nada mais é do que um plágio daquilo que Deus criou. Por que um plágio? Isso já foi falado aqui, mas o Senhor está pedindo para me falar novamente. Por quê? Todos nós, cada mês de nascimento, existe uma bênção liberada para cada mês. Porque cada mês representa uma tribo. Então, para você precisa saber de qual tribo você é descendente. Amém? De qual tribo você faz parte. De qual mês, qual é a bênção que tem separada para você. Então, todos nós temos bênção. Às vezes você ainda não recebeu uma promessa, às vezes você ainda não recebeu uma bênção de forma específica, como eu acabei de dizer, mas todos nós temos uma bênção, todos nós temos algo que está relativo ao nosso mês de nascimento, que está atrelado a quê? As tribos do qual o Senhor liberou todas essas bênçãos. E o que Satanás fez? Ele transformou isso daí. Ele pegou as 12 tribos de Israel e ele criou o zodíaco, e ele colocou 12 principados para governar a vida das pessoas. Então entenda algo, você não pode acreditar na mentira de que Satanás fica lançando na sua cabeça de que você não existe promessa para você, de que não existe bênção reservada para você, porque todos nós temos. Às vezes o Senhor preparou uma bênção especial, uma promessa especial para Sara, para mim, para Jéssica, para Alaine. Deus preparou, amém? Mas, independentemente disso, a sua data de nascimento, o seu mês de nascimento já guarda o quê? Bênçãos específicas para você que é daquele mês. E você precisa tomar posse disso. Michele, como que eu tomo posse disso? Você vai reivindicar no mundo espiritual. Você vai falar, Senhor, hoje eu tomo posse de tudo aquilo que é meu por direito e por herança. Aquilo que o Senhor já liberou, Senhor, por conta da data do meu nascimento. Pai, eu declaro que todas as bênçãos que estão, Senhor, liberadas sobre a minha vida, porque eu nasci no mês, de janeiro, eu tomo posse para mim e eu anulo toda maldição que possa Satanás ter colocado sobre a minha vida. Vocês vão ver que as coisas vão começar a fluir diferente. Amém? Porque Satanás, ele gosta de enganar. Ele gosta de fazer com que os filhos de Deus acreditem que não tem bênção. Porque ele nunca escutou um pregador falando, eis que te digo. Porque ele nunca escutou um pregador dizendo para ele, existe uma promessa para você. Isso é mentira. Todos nós temos. E independentemente de tribo, independentemente de data de nascimento, aqui estão todas as promessas. Todas. A maior delas, o Senhor disse, que vocês viverão, terão vida eterna. São palavras de vida e não de morte. A bênção, em nome de Jesus, está liberada sobre todos nós. Então, todos nós temos promessa todos os dias. Está aqui. A gente só precisa tomar posse delas.
Promessa de vida e não de morte. Promessa de alegria em vez de choro. Amém? Promessa de que você vai ter uma casa abençoada, de que todos os seus filhos serão da parte do Senhor, de que sua casa será abençoada. Tudo isso é promessa. Não é porque às vezes Deus não trouxe algo específico que você está buscando, amém? Que não vai acontecer. Então, em nome de Jesus, a gente precisa também tomar conta com algo. E eu vou compartilhar aqui algo que o Senhor tem falado comigo, e ontem eu e meu marido, a minha filha, a gente estava conversando muito a respeito disso, ontem no café da manhã. Toma cuidado, amém? Com as coisas, com as palavras que saem da tua boca. Bota uma trave na tua boca. Bota um vigia na tua língua. Porque a nossa boca, ela tem poder tanto para a bênção como para a maldição. Tanto para a vida como para a morte. Às vezes, povo de Deus, a gente padece por falta do quê? De sabedoria, discernimento e de fechar nossa boca quando a gente deve fechar. Às vezes a gente fala mais do que a gente deve falar. Às vezes você não tem discernimento de espírito para você discernir se é o momento de calar, se é o momento de falar, se é o momento de revidar. Então, em nome de Jesus... Peraí. Só um minutinho, gente. Aqui. Acho que agora foi. Foi. Amém? Então, em nome de Jesus, tome cuidado com as coisas que saem da sua boca. Às vezes a gente começa a pegar e falar assim: ai, mas Deus não fala comigo, Deus não me escuta, mas Deus não me liberou nenhuma palavra, mas sempre falando alguma coisa relativa a isso ou qualquer outra coisa. Quanto mais você falar esse tipo de coisa, quanto mais você declarar com os teus lábios que Deus não está fazendo, que Deus não está vendo, que não existe bênção, que Deus não falou, aí é que vai acontecer. Deixa eu falar algo. Nós vivemos pela fé. E o que é viver pela fé? É acreditar naquilo que os nossos olhos não veem. Amém? É você acreditar naquilo que os teus olhos não estão vendo. Isso é viver pela fé. E o que o viver pela fé nos leva? Viver pela fé nos leva a trazer à existência as coisas que já existem no mundo espiritual. Aqui no físico não tem nada, mas no mundo espiritual já tá pronto. E a palavra do Senhor diz o quê? Que nós devemos trazer à existência as coisas que não existissem como se já existissem. Então, haja de forma profética, mas de forma profética de trazer bênção e não maldição. Quanto mais você falar que Deus não está vendo a sua vida, que Deus não está respondendo, que não tem palavra, que não tem bênção, que não tem aquilo, que não tem, é óbvio que não vai ter. Porque você está declarando e profetizando que não vai ter. Então, toma cuidado com as palavras que saem da tua boca. Saiba o momento de falar e saiba o momento de calar. Por quê, povo de Deus? A gente passou por uma situação, né, assim, de pessoas próximas nossa, que nós, né, são amigos nossos, assim, que estão vivendo situações por conta do quê? Por conta disso. Por conta de palavras que foram liberadas. Para vocês terem noção, foi palavra que foi liberada e a pessoa hoje ela está enferma. E, tipo, é uma enfermidade grave. É uma enfermidade grave. A mãe liberou uma palavra para um filho, para uma filha, e a filha hoje está passando por um problema de um câncer. Pode uma mãe pegar e falar assim: meu Deus, se eu soubesse, eu não teria tido filho nunca. Olha o nível de palavra que saiu. O que aconteceu? A menina está com câncer. E isso foi revelado. E isso foi revelado pelo Senhor. Que se a pessoa não se arrependesse, iria tocar no filho. Então, quando eu digo, povo de Deus, tome cuidado com as palavras que saem da sua boca. Toma cuidado com a palavra que sai da sua boca. A nossa boca ela tem poder para trazer bênção e para trazer maldição, para trazer vida e para trazer morte. Não fale que você não é um abençoado, porque existe uma série de promessas e de bênçãos liberadas sobre você aqui na palavra. Só não toma posse porque não quer. Por que não quer? Porque não lê. É por isso que às vezes as pessoas pegam e falam assim: nossa, mas fulano é tão abençoado, tem uma vida próspera.
Ele tomou posse das bênçãos que estão descritas aqui. Lá em Deuteronômio 28 tem uma série de bênçãos. Então não fala para o Senhor que você não é uma pessoa que não tem promessa, porque tem. Todos nós nascemos debaixo de uma promessa, todos nós temos bênção. A gente só não toma posse por preguiça, a gente não toma posse por falta de conhecimento. Porque a gente fica esperando um pregador, um profeta, um pastor vir e falar, eis que te digo. Deixa eu te falar, nem sempre Deus vai falar, eis que te digo. Às vezes Deus vai falar, eis que você pegue a tua palavra, a tua espada e leia e tome posse daquilo que eu já liberei sobre a sua vida. Porque a gente está muito acomodado a ficar dependendo de terceiros. E deixa eu te falar, o véu rasgou. O véu rasgou. E Satanás sabe que ele implanta, muitas vezes, o desinteresse na minha vida e na tua vida para deixar a gente cego, para deixar a gente totalmente fora daquilo que é bênção para a gente. E aí a gente acredita que não tem nenhuma bênção liberada. E a gente acredita que não tem uma promessa. E isso é uma mentira. E a partir disso, ele começa a liberar palavras através da nossa boca de maldição em vez de bênção. Então, muito cuidado com o que se diz. Não vai responder debaixo do furor da ira, de uma confusão. Tenha sabedoria, libera palavras de bênção. Amém? Às vezes o teu filho, às vezes o teu marido está passando por um problema. Em vez de você pegar e falar assim, não, mas aí não tem jeito. Ali não adianta, porque Deus vai pesar a mão. Tudo bem. Às vezes você sabe que Deus vai pesar a mão. Às vezes você sabe que a realidade vai acontecer. Mas a gente, como filhos de Deus e filhos proféticos, que se movem pelo dom da fé e o dom sobrenatural da fé, a gente sabe que existe uma realidade de que Deus vai pesar. De que se a pessoa não mudar, a gente sabe que o negócio vai ficar estreito. Mas a gente, como filhos maduros, como filhos que se posicionam no dom sobrenatural da fé e que agem de forma profética, fala o quê? A gente sabe da realidade, mas a gente vai trazer à existência as coisas que não existem como se existisse, falando o quê? Não, mas eu creio que fulano vai melhorar. Mesmo que aos teus olhos carnais está dizendo que não. Não, mas eu acredito, eu profetizo que o meu filho ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Eu profetizo que isso não vai acontecer. Isso você está movendo o mundo espiritual. De forma inconsciente, você está dentro de uma batalha. Porque Satanás está lançando pensamentos para sair da sua boca de que não adianta, Deus vai pesar a mão mesmo. Não, a pessoa só vai aprender quando Deus vir. Tudo bem, às vezes você sabe. Mas de tanto a gente liberar pensamentos e palavras de ativação profética no mundo espiritual, a pessoa pode ser tocada. E Deus não vai precisar pesar a mão, porque vai gerar o quê? Arrependimento. E é isso que nós precisamos fazer, povo de Deus. É a gente ter discernimento de espírito e usar a nossa boca para mudar decreto. Usar a nossa língua para mudar decreto. Para a gente mudar algo que aos nossos olhos, realmente, Senhor, aos meus olhos, é só Deus, porque fulano é isso, não interessa se fulano é isso ou aquilo outro. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Às vezes a gente sabe que Deus vai lá, Deus vai pesar, mas vamos trazer à existência as coisas que não existem como se existissem. Isso é o quê? Viver pela fé. E deixa eu te falar algo. Não adianta você pedir os 9 dons do Espírito Santo e você não ser colocado em situações do qual você vai ter que ser ali aprimorado para exercer esses dons. Para quem está dentro do propósito de Daniel, uma das coisas é o quê? Ser ativados nos 9 dons. E um dos 9 dons é o quê? É o dom da fé sobrenatural. É o dom da fé de você crer numa situação que aos teus olhos, cara, é impossível. Não tem sentido, não faz. Deus vai te colocar em situações. Porque senão não adianta nada você pedir para ser ativado, você pedir para fluir nos dons, se você não tiver uma situação para que você venha exercer esses dons. Então, às vezes, o Senhor vai colocar situações na sua vida, situações do qual você vai ter que exercer o dom sobrenatural da fé, você vai ter que exercer o dom da cura, você vai ter que exercer o dom da palavra de sabedoria, você vai ter que exercer o dom de palavra de conhecimento. E uma pessoa que não usa a boca para trazer bênção, ela também não tem como exercer os dons. Porque os dons, eles são para liberar bênção. Porque entenda, os dons não é somente para uso próprio teu. Os dons são para o bem comum
de todo o povo de Deus, principalmente para aqueles que ainda estão perdidos em meio a este mundo. Amém? Então, em nome de Jesus, que hoje eu e você venhamos pedir para o Senhor colocar uma trava na nossa língua. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a liberar palavras de bênção. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a liberar palavras que trazem vida e não morte. Pai, que eu trago à existência, que eu venha trazer à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Em nome de Jesus, povo de Deus, isso chama você a acessar a quarta dimensão. Quando você acessa a quarta dimensão, tem gente que fala que é lei da atração. Ah, isso é lei da atração, isso não é lei da atração. Isso é você viver pela fé. Porque tudo já está pronto no mundo espiritual. Tudo. Quando você acessa a quarta dimensão através da fé, você começa a ter dimensão de tudo aquilo que Deus já liberou sobre você, de tudo aquilo que Deus já preparou para você. Só que a gente só consegue acessar a quarta dimensão se você viver pela fé. Se você entrar na oração profunda com Deus. Se você sair do Cronos e entrar no Kairos. Aí você vai ver a sua família restaurada, você vai ver o seu casamento sendo realizado, você vai ver porta de emprego aberta. Profetiza, profetiza, filho do homem. Não foi isso que Deus disse para Ezequiel? Profetiza, Senhor, mas aqui só tem um monte de vale de ossos secos, não tem nada. Ele falou, profetiza, profetiza. Então profetiza, usa a tua boca para trazer bênção, profetiza, mas eu não consigo. Faz sem você ver. Isso é fé. É você profetizar que você vai ter uma porta de emprego nova. É você profetizar que o seu casamento vai ser restaurado. É você profetizar que os teus filhos vão estar debaixo da mão do Senhor. Profetiza. Mesmo que você esteja vendo somente um amontoado de ossos secos. Mesmo que ali não tenha vida. Vai chegar uma hora que o Senhor vai juntar osso por osso. O Senhor vai colocar carne, o Senhor vai colocar tendão, e o Senhor vai liberar, amém? Em nome de Jesus, o Espírito dele. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, em vez de ficar falando, não, porque não tem mais jeito. Gente, isso é um fato que está ali diante dos teus olhos. Mas Deus pode não mover algo? Tem algo que ele não possa fazer? O meu Deus, o Deus que eu sirvo, o meu Pai, o meu Abba Pai, ele pode fazer nova todas as coisas. Ele ainda traz existência ao que não existe. Ele ainda abre porta onde não tem porta. Ele ainda ressuscita sonhos. Ele ressuscita morto. Ele traz cura ao enfermo. Ele ainda é um Deus de milagre. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. A palavra dele não muda jamais. Se ele declarou que ele é o nosso Deus, o Deus de Israel, ele é a nossa justiça, a nossa bandeira, e o Yahvé Jireh, aquele que traz a provisão, o Yahvé Rafá, aquele que cura, ele pode deixar de fazer algo só porque os teus olhos carnais não acreditam? Só porque a tua boca é forçada a professar que ele não está fazendo nada, que não existe bênção, que não existe? Existe. Existe, toma posse, existe. Vamos sair ali, amém? Daquele lugar de comodismo. Vamos sair do lugar de comodismo. Vamos sair da antiga aliança, da onde era necessário um sumo sacerdote, vir e falar com você, eis que te digo. Nem sempre ele vai falar, eis que te digo. Como eu já disse, ele pede para me falar de novo, ele vai falar, eis que abra a minha palavra. Abra a minha palavra, que tudo que você precisa está aqui. Larga um pouco de ficar com as coisas, com os olhos nas coisas deste mundo. A gente não sabe o dia e a hora que ele vem. É o que a palavra fala. Amém? Às vezes, povo de Deus, acontece igual aquela parábola. Tolo, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você tem alimentado da tua alma? Qual é o alimento da tua alma? Traga, profetiza a vida, existem bênçãos. Para de usar a tua boca para ficar falando algo que todo mundo já está vendo no canal. E usa a tua boca para profetizar alguma coisa que as pessoas não conseguem ver no mundo espiritual. Só que a partir do momento em que um homem ou uma mulher do Senhor se coloca em posição de profetiza, de profeta de Deus, as coisas que estão presas no mundo espiritual, elas começam a ser liberadas no mundo físico.
E aí os outros vão dizer: eis que Deus é Deus na vida dessa pessoa. Eis que Deus fez o sobrenatural na vida dessa pessoa. Agora, se a gente ficar se comportando como uma pessoa que só usa a nossa boca para reclamar e falar que Deus não tem bênção, não vai mudar nada. A gente está se comportando exatamente como o inimigo quer. Focado somente nos problemas, focado somente naquilo de que, não tem nada para mim. Tem algo muito especial para você. Tem algo que os teus olhos não conseguem nem contemplar. Só que está preso na situação momentânea. Só que está usando a boca para amaldiçoar e não para destravar. Acessa a chave de Davi. Abre as portas que estão fechadas. Que o Senhor, em nome de Jesus, pede para ele: Senhor, quebra os ferrolhos. Senhor, em nome de Jesus, quebra o céu de bronze. Senhor, em nome de Jesus, que os teus arcanjos e serafins venham, Pai, em prol de mim agora. Entenda, os anjos estão aqui para nos servir. Existe serviço angelical. Através da hora em que você entregou a vida para Jesus, Deus já disponibilizou anjos para guerrear a teu favor. Ele coloca sentinelas para vir e está te protegendo. Reivindique. Senhor, em nome de Jesus, libera os teus anjos para que eles venham guerrear em prol da minha vida, para que essa situação seja transformada. O problema é que a gente fica usando a nossa boca simplesmente para ficar reclamando, para ficar questionando, em vez de usar a nossa língua para profetizar e trazer vida. Em vez de usar a nossa boca para trazer as bênçãos do Senhor e quebrar as maldições de Satanás. Amém? Capítulo 34. Moisés contempla Canaã e morre. Então, vindo Moisés das planícies de Moabe, subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Dali ao alto, o Senhor Deus lhes mostrou toda a terra de Canaã, de Gileade até a cidade de Dan no norte, e toda a região de Naphtali, o território de Efraim, e Manassés, toda a terra de Judá até o mar do oeste, o Mediterrâneo. O Neguebe, as terras do sul e toda a região que vai do vale de Jericó, as cidades das palmeiras até Zoar. E falou Iavé a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes afirmei: a tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás o rio, e não poderás adentrá-la. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Iavé ordenara. Vamos parar aqui. Moisés poderia ter visto a terra prometida? Aliás, ter visto não, ele viu. Ele poderia ter entrado com os 2 pés ali e tomado posse? Poderia. Mas por que ele não tomou posse? E entenda algo aqui que vai começar a fazer sentido. Existia uma palavra, existia uma bênção sobre a vida de Moisés, desde os antepassados dele. Mas por que ele não tomou posse? Por quê? Por um ato de desobediência. Por um ato de desobediência. Arão aconteceu a mesma coisa. Ele também poderia ter pisado nisso daqui, que foi liberado sobre ele e sobre os antepassados dele. Então era uma promessa real. Ele foi o cara que foi usado com sinais, prodígios e maravilhas e milagres. Ele fez o Mar Vermelho se abrir através do poder do Espírito Santo de Deus. Foi ele que foi usado. Ele foi usado ali com dom de sinais e maravilhas e milagres e prodígios na cara de Faraó, trazendo as pragas do Egito. Ele foi o único que viu Deus face a face. Deus passou por ele. Só não permitiu que ele visse a face dele ali, com os olhos reais, porque ele não suportaria o peso da glória. E por que ele não tomou posse da bênção que já tinha sido liberada para ele? Porque ele não foi obediente. Às vezes a língua. Arão foi por conta da língua. Ele se juntou junto com a irmã dele, junto com Miriam, e começou a questionar Deus. Por que será que Deus só fala mesmo com Moisés? Entrou o espírito de inveja. Depois ele desacreditou da presença de Deus e ele mesmo foi lá e construiu um bezerro de ouro para aquele povo adorar. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele não foi fiel à palavra que tinha sido liberada a ele. Talvez ele murmurou.
Quando Deus mandou ele falar com a rocha, ele não falou com a rocha. Ele bateu na rocha. Ele podia ter usado a boca dele para liberar água, mas ele não falou. Então a nossa boca tem poder para trazer vida e para trazer maldição, para trazer morte, e para trazer vida, para trazer bênção e para trazer maldição. Moisés deixou de entrar na terra prometida porque ele não usou a língua dele para trazer o quê? A bênção. Não era para ele ter batido na rocha, era para ele ter falado com a rocha. E as outras coisas que a gente leu no decorrer da leitura. Então, povo de Deus, o que o Senhor está dizendo aqui, amém, em nome de Jesus, estejam atentos às situações que possam surgir na tua vida nessa semana, no teu dia durante essa semana. Que essa palavra fique gravada no teu espírito e nas tábuas do teu coração, para que se surgir alguma situação você saiba o momento de calar e o momento de falar. Para que você não perca o kairós do Senhor. Para que você não perca a bênção do Deus vivo de Israel. Esteja atento. Esteja atenta. Usa a tua boca para trazer vida. Usa a tua boca para tomar posse daquilo que é teu por direito e por herança. Todos nós temos bênçãos. Não é porque Deus não falou cara a cara ainda com você uma bênção específica que você não tem. Às vezes você está deixando de viver o plano de Deus. Escuta isso aqui. Às vezes você está deixando de viver os planos, os projetos de Deus, porque você está esperando um anjo vir todo cheio de ouro e falar com você. E te trazer uma palavra específica. E não é assim que funciona. Sabe por que não é assim que funciona? Porque nas grandes maiorias das vezes, o Senhor só vai trazer a revelação de algo quando você já encontrou ele no secreto. Quando você já passou tempo com ele. Porque ele só vai confirmar algo através da boca de alguém ou através até mesmo de uma epifania, através de um Cristo, de um anjo ali. Pode vir e acontecer uma manifestação angelical e um anjo vir falar com você, assim como ele falava com Daniel, assim como ele falava com os homens no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Pode acontecer? Pode. Mas isso só vai acontecer se você passar tempo com ele. Não adianta você querer ficar esperando algo vir, um sobrenatural, um ungidão de Deus falar com você, se você não passar tempo com ele. Sabe por quê? Porque só vai vir falar com você se você passar tempo com ele e ele só vai testificar. É só isso. É só isso. Você quer que Deus fale com você através de homem? Você quer que Deus fale com você através de anjos? Você quer viver o sobrenatural de Deus assim? Vai passar tempo com ele. Pega a palavra e come a palavra todo dia. Come o rolo. Ele é doce. Ele traz vida e vida em abundância. Povo de Deus, a maior libertação não está na minha oração. A maior cura não está no que eu oro, nem do que o teu pastor ora, nem que a maior ministra de libertação, o maior ministro de libertação faz. A maior libertação está aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se alimente da palavra. O que um pregador faz, o que uma missionária faz, o que um evangelista faz, é apenas o que um complemento daquilo que você está buscando através da palavra de Deus. Então não fique esperando o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida se você não faz o natural. O que é o natural? É você pegar a palavra e ler. Porque o Senhor me revela que tem pessoas que só se alimentam de live. Tem pessoas que só se alimentam de culto de domingo. Tem pessoas que não querem passar tempo com Deus. Por quê? Porque é custoso. E Satanás não quer que isso aconteça. Porque ele sabe que a partir do momento em que você passar tempo com Deus, a partir do momento em que você lê a palavra, a sua vida vai ser transformada. Você vai tomar posse de todas as bênçãos, de todas as heranças. Todas. Todas. E o que está acontecendo ele está enchendo a mente das pessoas, dos filhos de Deus, que já conhecem a palavra, com as coisas deste mundo, com pensamentos de que, eu não vejo nada novo, mas eu estou buscando tanto e as coisas são tão difíceis, mas eu estou jejuando e parece que as coisas não mudam. E aí a pessoa fica usando a boca para murmurar, e a pessoa fica usando a boca só para falar, mas está difícil. Tá difícil, todo mundo sabe que está difícil. Deus disse, no mundo tereis aflições através de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci tudo isso.
Traz à existência a tua vitória. Tá difícil? Tá difícil para todo mundo. Mas traz à existência a tua vitória. Tá todo mundo vendo que tá difícil, tá todo mundo vendo que a gente está vivendo num mundo totalmente conturbado e perdido, aonde as coisas lógicas estão dando lugar, amém? Para coisa que não tem sentido nenhum. Inteligência artificial tomando conta de mente, pessoas deixando de criar criança para criar cachorro, para criar bebê reborn, para criar não sei mais o quê. Adianta a gente ficar falando? Não adianta. Ei, deixa eu te falar, você é o remanescente da última hora. Você é um novo João Batista. Você é um novo Paulo. Você é um novo Cristo. Um pequeno Cristo habita dentro de você. Tá todo mundo que tá vendo que tá tudo uma zona. E por que você não usa a tua boca para mudar isso? Para que vai se juntar no grupinho gospel para ficar falando que tá difícil? Todo mundo tá vendo que tá difícil. Agora cabe eu e você ir lá e mudar. Agora, cabe eu e você dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, vem com a tua espada. Passa, Senhor, em nome de Jesus, as brasas do altar sobre esta nação, sobre essa situação. Eu não sei o que você vai orar, mas eu quero que você se posicione hoje e use a tua boca como uma fonte de bênção e não como uma fonte de murmuração. A gente não pode se alimentar da parte do Senhor somente de live, somente de culto de domingo, de culto de terça, de culto de quarta. Deus quer ter profundidade com você. Deus quer que você entre no secreto. Deus quer que você rasgue o teu coração. Deus quer que você se dispa de você mesmo. Deus quer trazer uma nova pessoa para fora. É uma nova Cláudia, é um novo William, é uma nova Michele. Às vezes a gente acha que a gente já chegou na estatura de varão perfeito. E deixa eu te falar, nós ainda estamos muito longe disso. Porque a nossa boca ainda se presta a trazer morte em vez de vida, a trazer maldição em vez de bênção. Sabe por quê? Porque a gente nunca está satisfeito com aquilo que Deus faz. A gente quer sempre mais. Quer sempre mais. A gente é tendencioso a querer murmurar sempre. Sempre. Deus abriu uma porta de emprego, mas não é o emprego que eu queria. Deus trocou de carro, fez trocar de carro, mas ainda não é o carro que eu quero. Deus fez mudar de casa, mas ainda não é a casa que eu quero, porque a casa que eu quero, eu tenho que ter um quintal maior. Ai, sempre tem alguma coisa. Nunca a gente está satisfeito com Deus. Gente, se eu estiver mentindo, vocês me falam. Sempre tem algo que Satanás coloca na nossa boca para a gente ir lá e fazer aquilo que Deus fez não se tornar bom. Sempre vai murmurar, sempre vai falar alguma coisa. Ai, fez o cabelo, mas o cabelo não ficou da forma que eu queria, porque eu pedi de um jeito, a mulher fez do outro. Gente, sempre vai ter alguma coisa. Será que nada nunca tá bom? Será que nunca nada vai satisfazer a nossa alma? E por que não vai satisfazer a nossa alma? Porque não é o nosso espírito que está satisfeito na presença de Deus. Porque quando nós temos o nosso espírito satisfeito na presença de Deus, as outras coisas são só as outras coisas. Amém, filho. As outras coisas são só as outras coisas. Quando a gente está na plenitude do Espírito Santo de Deus, tudo tá bom. Tudo tá bom. O problema é que a nossa alma está gritando demais. O problema é que a nossa carne está gritando demais. E deixa eu te falar, se ela está gritando demais é porque ela ainda está muito viva. Mata a tua carne. Mata o teu eu. Mata o teu ego. Vai para o secreto. Vai para o jejum. Vai se arrepender. Vai para o arrependimento. Vai em nome de Jesus pedir para Deus passar uma tenaz nos teus lábios. Isaías estava no meio de um povo contaminado e ele se via contaminado porque ele estava no meio daquele povo, por mais que na mente dele ele soubesse que ele não estava, mas ele se via contaminado. Senhor, mas eu sou um homem de impuros lábios que vive no meio de um povo de impuros lábios. E aí? O Senhor foi lá e pegou uma tenaz da brasa viva do trono dele e passou nos lábios de Isaías. Peça para ele, Senhor, passa uma brasa viva nos meus lábios. Todos os dias, eu peço para o Senhor passar uma tenaz nos meus lábios. Senhor, passa uma tenaz nos meus lábios. Que a minha boca seja uma fonte de bênção, de vida e não de maldição. Porque, povo de Deus, é só assim que a gente vai chegar na estatura de varão perfeito. A gente vai pedir para o Senhor vir e alinhar tudo que precisa ser alinhado.
Em nome de Jesus, é tempo de mudança, é tempo de arrependimento. Não dá mais para a gente ficar deixando a nossa carne, a nossa alma governar. A gente ficar insatisfeito com as coisas deste mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ficar insatisfeito de Satanás estar tocando nas crianças. Você tem que ficar insatisfeito de Satanás estar tocando na tua casa. Mas para isso você tem que se posicionar como homem, como mulher, guerreiro e guerreira do Senhor. Você ficar só falando, reclamando, não vai mudar nada. Vai orar. Por que aqueles homens e aquelas mulheres, amém, recebiam visitação de anjo? Porque eles tinham tempo e eles tinham comunhão com Deus. Eles tinham comunhão com o Senhor. Às vezes as pessoas pegam e falam assim, nossa, eu entro de live em live, às vezes eu vou no culto e eu nunca recebo uma profecia. Eu nunca recebo algo. Se você não falar com Deus, vai ser difícil. Porque Ele quer revelar primeiro para você. Você sabe por que isso acontece? Porque, infelizmente, hoje existe o espírito do engano. Falsos profetas. Homens que se movem de acordo com as emoções e as expressões faciais que você libera. Linguagem corporal que você tem. Tem uns que entram até em rede social para saber se você é casado, se você tem filho, para trazer uma falsa profecia sobre aquilo que ele está vendo na sua rede social. Agora, deixa eu te falar algo aqui. Agora, se você passar tempo com Deus no teu quarto, Ele vai trazer apenas a confirmação daquilo que Ele já colocou no teu espírito. Pode acontecer de vir um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor e falar algo que você ainda não ouviu? Pode. Mas você vai sentir paz. E você vai falar assim, faz sentido. Porque isso já estava meio que queimando no meu espírito. Isso é cuidado. E sabe por quê? Deus quer se revelar para você, não por terceiros. Ele quer falar das bênçãos dele para você, não por terceiros. Às vezes ele vai usar um homem ou uma mulher de Deus que está debaixo da palavra dele. Mas às vezes ele quer que você busque da fonte. Sabe por quê? Porque a fonte dele é inesgotável. Não é somente para profeta, não é somente para missionário, não é somente para pastor, é para todos que têm sede. A fonte dele de bênçãos, a fonte dele de tudo que você está buscando, está nele. Passa tempo com Deus. Passa tempo com o Senhor. Passa tempo com Jesus. Eu não estou falando aqui para você não ficar entrando em live. Eu não estou falando aqui para você não ver testemunho. Eu não estou falando aqui para você não ir para culto. Mas eu estou falando para você dividir o seu tempo. E que você dê a maior parte do seu tempo para Deus. Porque é isso que Ele quer. Que você dê a Ele o seu tempo. E por que Ele quer o seu tempo? Porque tempo é o que a gente tem de mais valioso nesse mundo. Não existe nada mais valioso neste tempo do qual nós estamos vivendo do que o tempo. Essa era que a gente está vivendo, o que mais vale dinheiro é o quê? Tempo. Se você não trabalha, você não ganha. É tempo. Então ele quer passar tempo com você. Amém? Versículo 5. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahvé ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor, mas até estes dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem os seus olhos, nem o seu vigor físico haviam desvanecido. Ele tinha a força do Deus vivo de Israel. Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés, ali mesmo nas planícies de Moabe, durante 30 dias, até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque... Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui no 9. E aí a gente já volta. Uma coisa que eu quero dizer aqui, que vai de acordo com aquilo que o Senhor está dizendo aqui. O próprio Deus de Israel foi quem sepultou Moisés. Amém? Estamos no Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5. Eu voltei agora, mas paramos no 9, tá? Deuteronômio, capítulo 34. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahvé ordenara. Versículo 6. Deus mesmo sepultou em Moabe,
num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. E até esses dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Povo de Deus, por que será que Deus, o próprio Yahvé sepultou Moisés? Por que será que Deus fez isso? Que ele mesmo guardou ali. Algumas visões teológicas falam que é porque Satanás queria o corpo dele. Amém? E outras visões teológicas falam que é porque era para o povo não fazer Moisés de ídolo. Porque o povo ali tinha ele como o cara. Como, vamos lá, como o pastorzão, o cara top. Eu acredito na segunda hipótese. Eu vou de acordo com a segunda linha teológica, que é o que eu sinto no meu espírito. E vai muito de acordo com o que a gente está vivendo hoje. Sabe por quê? Porque o povo, ali, eles não conseguiam ter relacionamento com Deus. E eles precisavam de um intermediador. Ali, Cristo não tinha vindo ainda. E ali, quem falava, amém? Através, era o intermediador entre Deus e o povo, era Moisés. Então, Deus permitiu o quê? Deus não permitiu que o corpo dele ali ficasse exposto, porque ele sabia que aquele povo iria peregrinar no lugar de sepultamento de Moisés como se ele fosse o santo. Como se ele fosse o cara. E aí eu quero trazer isso para os dias de hoje. Povo de Deus, o véu foi rasgado. Tá cheio de gente que idolatra pastor, pastora, apóstolo, pregador, missionário. Tá cheio de gente que entra em treta na internet para proteger homens que muitas vezes estão debaixo de pecado. Tá cheio de gente que perdeu totalmente a essência e a visão do que é evangelho. Por quê? Porque deixou de ter relacionamento com Deus para ter relacionamento com o homem. Que se um homem pegar e falar faz A e Deus falar faz B, ele vai fazer o que o homem está mandando fazer em vez do que Deus está mandando fazer. Em nome de Jesus, entenda algo. O pastor, a pastora, o missionário, o pregador, ele está ali para te mostrar o caminho, só para te ensinar. Olha, é isso. Mas quem dá o cheque mate, quem dá a palavra final, sempre vai ser Deus. É Deus testificando no teu espírito. É Deus falando com você no profundo, no oculto e no secreto. Sabe por quê? Porque às vezes o pregador, o teu pastor, a tua pastora, o missionário, ele pode se enganar porque ele é carne. Mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, não. Quem aqui já recebeu o direcionamento de fazer algo e foi conversar com alguém e a pessoa pegou e falou totalmente o oposto do que era para ser feito e você acabou dando com os burros na água? Porque você escutou o homem, não escutou o Espírito Santo de Deus. Porque você achou na tua cabeça que você não tinha intimidade com Deus. Eu não estou falando aqui que você não deve escutar o teu pastor. Eu não estou falando aqui que você não deve escutar o teu líder. Muito pelo contrário, respeite-o e o honre. Mas jamais troque a intimidade de Deus por intimidade de homem. Deus jamais, jamais, o Espírito Santo de Deus jamais vai fazer você se enganar. Agora, o homem é homem. Ele é falho, ele é pecador. Ele muitas vezes vai ser ali, às vezes, tomado por um espírito de inveja, por um espírito de engano. Você não sabe se ele está com a vida alinhada no altar. 100% é só Deus. 100% de certeza é só o Espírito Santo de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é: Deus pegou e sepultou ali Moisés para que não se tornasse, amém, um lugar de peregrinação, o lugar do túmulo de Moisés. Para que o povo não colocasse ele como um santo. Para que o povo não fosse lá e reverenciasse ele. E o que está acontecendo hoje é exatamente isso. O povo coloca pastores como santo. O povo coloca profetas como meu Deus. Nossa, ai daquele que falar do ungido do Senhor. Gente, cuidado. Cuidado para você não entrar em guerra que não é para você entrar.
Cuidado para você não usar a sua boca para poder tomar partido de alguém que você não sabe como que tá a vida. Deixa eu te falar, atrás disso daqui é uma vida totalmente diferente. Sabe por quê? Porque a gente mostra, na grande maioria das vezes, aquilo que a gente quer mostrar. O ser humano, ele é totalmente adaptável. Se eu quiser passar aqui uma impressão de boa moça, mãe, zelosa, eu passo. Mas você pode chegar aqui e ver a casa uma zona. Você pode chegar aqui de surpresa e ver eu arrebentando com os meus filhos, maltratando meu marido. A gente mostra aquilo que a gente quer mostrar. Quando a pessoa não é tratada, quando a pessoa não é convertida verdadeiramente, quando ela não teve o caráter de Cristo colocado dentro dela. Então não acredita em tudo que você vê. Não acredita em tudo que você vê. Peça para o Espírito Santo de Deus revelar. E por que eu estou falando isso? Porque Deus vai começar a revelar lobos em pele de cordeiro. Vocês escrevam. Deus vai começar a revelar, a trazer existência. Sabe por quê? Porque Ele está trazendo um alinhamento sobre a igreja. Ele está trazendo um alinhamento sobre o povo. Ele está separando os que são dos que não são. Aqueles que falam que são e que na verdade não é. Porque está cheio de gente assim, sabe? Em alto, em soberbo, mas que não passa nem tempo com Deus mais. Que pega a pregação pronta da internet. Que não tem o espírito da revelação. E se você não tiver discernimento de espírito, passando o tempo com Deus, você vai ser enganado. Você vai entrar no pecado. Por que que hoje as pessoas não são transformadas? Por que que hoje o povo entra dentro da igreja e sai do mesmo jeito que entrou, ou então sai até pior? Porque quem está lá em cima não foi transformado. E um cego não pode guiar outro cego. Porque quem está lá em cima não abriu renúncia de si mesmo. Porque está pegando coisa que não tem nada a ver com a palavra. Está pregando versículo isolado. E para gerar arrependimento, eu não posso vir aqui e pregar versículo isolado. Eu tenho que pregar a palavra. Ela doendo ou não, fazendo você ficar com raiva de mim depois que termina a live ou não, não me importa. Eu quero que vocês saiam daqui totalmente transformados e arrependidos. Que vocês saiam daqui libertos, curados. Que vocês saiam daqui com a cabeça martelando. Cara, eu preciso mudar nisso. Cara, o Espírito Santo de Deus falou isso daqui, eu tenho que me arrepender. Isso daqui não pode mais fazer parte da minha nova criatura. Isso daqui não pode fazer mais parte da minha casa. Isso daqui não condiz mais com quem eu sou em Cristo. Deixa eu te falar, Cristo não veio para passar a mão na cabeça de ninguém. Você não vai ver uma ministração de Cristo falando, ai, vem cá. Não, ele veio para trazer o que? Espada. É isso que a palavra fala, que ele veio para dividir mãe e filho, sogra e nora. É isso. Porque hoje, povo de Deus, o povo não quer trazer o quê? Confronto, porque o confronto vai fazer com que você fique dodóizinho, porque o confronto vai fazer assim, eu não vou mais naquela igreja porque o pastor só sabe falar de pecado. Pelo amor de Deus, irmão, agradeça. Se o teu pastor está falando de arrependimento, fique, porque ele está falando o evangelho. Se o teu pastor está falando de pecado, fique. Se o seu pastor está falando de dízimos e ofertas, fique, porque também faz parte. A gente precisa sair desse evangelho teológico gospel, de que, ai, não, vai lá, faz, está tudo bem. Isso não gera arrependimento em ninguém, isso não gera cura em ninguém, isso não gera transformação em ninguém. É por isso que a igreja está cheia de gente vazia. É por isso que está cheio de gente em lugares sendo a mesma coisa. Domingo tá na igreja, segunda tá no boteco, terça tá na farra, quarta tá funicando, quinta tá beijando o outro, sexta tá ralando o bucho, não sei aonde. Aí sábado eu vou pro culto dos jovens e domingo eu vou pra igreja. A gente mostra aquilo que a gente quer. Uma pessoa que não é totalmente transformada pelo evangelho de Cristo, uma pessoa que não é totalmente convertida, ela mostra aquilo que ela quer. Agora, quem é convertido, ela exala Cristo. Não tem como. Você sente e fala, cara,
É de Deus. É de Deus. Exala, tem o perfume. Tem pessoas que você vê que maquia. Fala, mano, não é real. E você só vai discernir isso como? Se você passar tempo com Deus e você buscar o discernimento de espírito. Caso contrário, você vai ser enganado. Amém? Vamos lá. Outra coisa aqui, versículo 9. Bem, abaixa um pouquinho, filho. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. E, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor lhe ordenara a Moisés. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. Ele foi o único. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais portentosos e maravilhas semelhantes àquelas que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, que ele fez no Egito contra o faraó, contra todos os servos dos exércitos, contra toda a terra dos egípcios. Porquanto, em momento algum, houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou aos olhos de todo o povo de Israel. O que eu quero falar aqui para a gente pegar aí para o final? Aqui Josué, ele recebeu o espírito da sabedoria através de uma imposição de mãos. Então, você pode chegar no teu culto, no culto da tua igreja, um líder teu pode vir aqui, tocar em você. Eu, através desse celular, posso vir aqui e liberar o espírito da sabedoria que está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas deixa eu te falar algo. Eu quero que você experimente. E eu lanço esse desafio aqui para vocês. Eu quero que você experimente chegar na sala do trono de Deus e receber o Espírito Santo, o dom de sinais, todos os dons direto das mãos do Senhor. Eu quero que vocês façam esse teste. Se coloca na presença de Deus, até você sentir o peso da glória entrando dentro dos teus ossos, até você se contorcer de poder, para mostrar que você é o mais ungido, para mostrar que você é o que carrega a unção, não, para você ter experiência de pegar direto do teu Pai, para você ter experiência de chegar no trono do Deus vivo de Israel e falar, Pai, eu tô aqui, derrama, Senhor, cantarabaçu menerrai, Senhor, eu tô aqui, Pai, derrama, faça isso. Eu garanto que vocês não vão se arrepender e vai ser a experiência mais linda que vocês vão ter. Para de ficar dependendo de outros. Por que isso aqui aconteceu através de uma imposição de mãos? Porque o Espírito Santo de Deus ainda não tinha sido liberado sobre todo o povo. E somente os escolhidos pelo Senhor é que tinham acesso. Então o espírito da sabedoria estava sobre Moisés. E ele impartiu com Josué. Porque ele era um escolhido, Moisés. E Josué foi o outro escolhido. O véu não tinha sido rasgado. Jesus não tinha ido para a cruz. E o Espírito Santo não tinha vindo como veio em Pentecostes. Mas hoje não. Hoje o véu foi rasgado. Hoje o livre acesso está disponível para todo mundo que queira pagar preço, que queira passar tempo com o Senhor e viver o sobrenatural de Deus. É muito fácil eu vir aqui e impor as mãos e orar para vocês e fazer uma transferência de unção. Mas eu quero que vocês busquem na fonte. Porque o prazer de você buscar na fonte é diferente. E tá cheio de gente que fica esperando conferência, tá cheio de gente que fica esperando culto com pastores renomados, e glória a Deus por isso. Eu já fiz isso, eu já fui em conferência, eu já recebi impartição de grandes homens e mulheres de Deus que fizeram diferença na minha vida, no meu ministério, mas nada comparado àquilo que eu recebi dentro do meu quarto, direto do meu Pai. Não se compara, porque foi no momento de intimidade com Ele, em que eu ouvi Ele falando comigo, em que Ele me liberou coisas em que nenhum outro homem disse, porque foi Deus que falou comigo. Para cantar labaçomenerrai. A gente precisa parar de ficar indo atrás de movimentos. A gente precisa parar de ficar indo atrás de conferência, atrás de conferência. É necessário, mas o primordial é você passar tempo com Deus, dentro da tua casa, é você beber da fonte.
É você buscar dele. É custoso? É. É penoso? É. Mas vale a pena. Fala para mim. Quem aqui não gosta de estar na presença do Pai? Se você ainda não escutou a voz do teu Pai, eu te encorajo a você escutar a voz do teu Pai hoje. Eu encorajo você a passar, troca, eu encorajo. Michele, mas eu trabalho, o Senhor revigora. Passa uma madrugada na presença de Deus. Passa uma madrugada na presença de Deus. Você vai acordar com vigor. Você vai acordar disposto, você vai acordar disposta. Parece que você vai ter dormido a noite inteira, porque não vai ser penoso, vai ser de paz. Vai ser um momento de aconchego, vai ser um momento, amém, do qual você vai ver Deus, o teu pai, o teu paizinho querido falando com você, e você ainda vai receber algo da parte dele. Oh, Jesus, leva os teus filhos a entrarem em novas dimensões espirituais do reino da tua glória, Pai. Leva eles a acessarem, Senhor, a sala do trono, Senhor. Se revela a eles, Pai. Pai, que em nome de Jesus eles venham te buscar e te ouvir, Pai, te sentir o teu toque. Pai, que em nome de Jesus, nesta manhã, da mesma forma como o Senhor fez com Moisés, em que o Senhor liberou sobre ele alto nível, Senhor, de poder, alto nível de intimidade. Pai, que isso recaia sobre eles. Pai, em nome de Jesus, o teu espírito é o mesmo. O que muda são os corações. Pai, o que muda são as intenções. O que muda são as prioridades. Então, que em nome de Jesus hoje, nós venhamos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Que nós venhamos colocar o Senhor como pedra angular verdadeiramente. Que nós venhamos colocar o Senhor como aquele que é o único digno, papai. O único digno, Senhor, de receber as nossas orações, as nossas adorações. Que nós não venhamos se prostrar, Senhor, a mares, a deuses, a deuses, Pai, de homens, Pai, a figuras de homens, Senhor, não, mas que a gente venha se prostrar ao Deus vivo de Israel, que a gente venha, Senhor, te adorar em espírito e em verdade, Pai. Que o Espírito Santo de Deus recaia, Senhor, como labaredas de fogo sobre os teus filhos nesta manhã. Que eles venham ser despertos. Que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ser acordados, forjados para o novo, Pai. Pai, levanta, Senhor, uma nova geração. Levanta os remanescentes, Pai, os últimos trabalhadores destas últimas horas. Que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ser habilitados e capacitados, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, leva o Senhor ao nível mais profundo, Pai, da manifestação do teu poder e da tua glória, Senhor. Se revela a eles, Pai. Abre as comportas dos céus, para que os rios que fluem do teu trono recaiam sobre esta casa, recaiam sobre esta vida e traga vida e vida em abundância, Pai. Traz, Senhor, o romper. Pai, pega, Senhor, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor peguem tenaz agora, Pai, do trono do eterno e passa sobre esses lábios. Passa, Senhor, uma tenaz nos nossos lábios. Coloca, Senhor, trancas nos nossos lábios, para que as nossas bocas se abram apenas para liberar palavras de bênçãos, palavras de vida. Em nome de Jesus. Tira, Senhor, em nome de Jesus, de nós a língua acusadora. Tira, Senhor, de nós a língua murmuradora. Tira, Senhor, de nós os olhos incrédulos, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos ver e enxergar pelos olhos da fé. Enxergar através do Espírito e não da alma. Que os nossos corpos se comportem, Pai, em nome de Jesus, como corpos edificados pelo Cordeiro. Como aqueles que não vão ser abalados, ó Pai, por conta de qualquer ventania, por conta de qualquer maremoto, mas que a gente venha estar firmado na rocha e na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu peço nessa manhã de segunda-feira, para que possamos ter uma semana de vitórias, para que possamos ter uma semana de profundidade, de revelação de quem Tu és. Transforma o nosso caráter, trata o ego, tira orgulho, quebra a altivez de espírito, tira máscaras, Pai. Tira, Senhor, falsa capa de humildade. Tira, Senhor, essas capas falsas. Traz a revelação na essência e na plenitude do nosso ser, Pai, de quem Tu és. Que venhamos exalar o bom perfume de Cristo El Shaddai. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro nesta manhã, Pai. Que o Senhor edifique os Teus filhos. Em nome de Jesus, ó Deus. Que eles sejam edificados na palavra, Pai. E que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ter entendimento e tomar posse de tudo aquilo que já foi liberado do mais altos céus para eles, Pai. Abram seus olhos espirituais. Abram os ouvidos e abram o intelecto.
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, povo de Deus. Eu creio que para quem quer viver o novo de Deus, é o tempo de você viver o novo de Deus. Para quem quer se aproximar de Deus, para quem quer se aprofundar, esse é o tempo. Ele está disponível. Você não precisa de mim, você não precisa do teu pastor para isso. Você precisa de mim, você precisa do teu pastor, você precisa dos missionários para trazer palavra, para trazer direcionamento, mas intimidade não. Receber unção não. Desenvolver relacionamento não. Isso é você no seu secreto. Isso é você com Jesus. Só Ele sabe o teu coração. Só Ele sabe o que precisa ser arrancado aí dentro. Só Ele sabe o que precisa ser tratado aí dentro. Às vezes Ele vai usar a minha vida, às vezes Ele vai usar a vida do teu pastor, da tua pastora, para te apontar algo, para te mostrar caminhos, para falar como Ele tem falado aqui nas lives. Mas a intimidade é inegociável. A intimidade não tem como. E eu quero trazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Para quem é casado aqui. Você convida alguma pessoa para o seu momento de intimidade com o seu cônjuge? Você traz plateia quando você está no seu momento de intimidade com o seu cônjuge? Ou é só você e ele? Você precisa de terceiros para você ter prazer com o teu cônjuge? Você convida alguém para participar? Eu acredito que não. Porque se tiver, em nome de Jesus, vai cair por terra, porque isso é demoníaco. Amém? Eu acredito que não. É a mesma coisa. Quando a gente está no nosso momento de intimidade com Deus, a gente não chama a plateia. E a palavra fala: entra em teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto. Ele quer ir para o secreto com você. Ele já está te esperando. Ele já está te esperando. É você que não está ouvindo o que ele está falando. É você que não quer ouvir quando ele te chama. Porque você coloca as prioridades deste mundo acima da vontade dele. Já era para você ter ouvido Deus falar com você coisas que você busca faz tempo. Mas você fala: depois eu vou. Depois eu vou. Depois eu vou. Depois que eu fizer isso aqui, eu vou. Não, depois que eu fizer isso outro aqui, eu vou. E ele tá lá, esperando você. Para liberar tudo que ele tem para liberar sobre a tua vida. Para te trazer cura, para trazer renovo, para trazer esperança, para trazer tudo que você precisa. Para trazer revelação, para trazer unção, para trazer respostas de oração. Tá lá, ele só tá te esperando. E a gente tá focado em coisas que não tem nada a ver. A gente tá focado e a vida tá passando. E a vida tá passando, e a vida tá passando. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.